Começando mais um quadro, o Rich Responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 11 de novembro, então vamos a elas. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Antes de começar a responder as perguntas, que foram muitas, como sempre, o meu muito obrigado, um breve recado, porque semana que vem teremos o início da Black Friday e muita gente perguntou se nós teríamos alguma condição especial e teremos sim a Black Edition do Follow the Money. Então quem quiser ter acesso com exclusividade à Black Friday Follow the Money, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo. E para quem já é assinante, também teremos uma promoção exclusiva de Black Friday. É isso. Bom, vamos às perguntas. Como vocês podem ver aqui em casa, já estamos em clima natalino, aqui com a árvore de Natal já pronta. Mas eu quero responder as perguntas porque tem bastante coisa e essa foi uma semana intensa e que preocupou muita gente. E não apenas no mercado brasileiro, mas também no mercado de cripto, porque houve talvez uma das maiores bancarrotas da história deste mercado, e não dá para adorar a pílula, porque realmente foi um baque, está sendo ainda significativo. Mas eu vou começar respondendo primeiras perguntas aqui de dólar, que é importante. A do Thiago Zago, 4657. Ele pergunta o seguinte: com a alta do dólar, ainda compensa mandar para os Estados Unidos? Sim, sempre compensa, porque o objetivo deve ser o de dolarização de patrimônio. Eu sei que é chover no molhado, mas é preciso reiterar esse ponto. O objetivo não é operar câmbio. No curtíssimo prazo, na semana que vem, ninguém sabe para onde vai o câmbio. Não sei se o Lula vai chegar segunda-feira e dizer, quer saber, a nossa equipe econômica está definida, vai ser o Meirelles, a gente vai realmente ter compromisso com responsabilidade fiscal, Guido Mantega não vai fazer parte mais, nem Nelson Barbosa. Isso vai fazer o mercado fazer festa e possivelmente derrubar o dólar. Eu não tenho ideia se isso vai acontecer, ou se pode ser o oposto, de alguém ainda mais intervencionista ser indicado nessa equipe de transição e fazer o mercado ficar mais assustado e o dólar disparar. No curtíssimo prazo, eu não tenho ideia. Então essa estratégia, ela já tinha que ter sido executada, ou vinha sendo executada, deveria ter sido executada desde o início do ano, ou até antes. Então, no curto prazo, ninguém tem ideia, o objetivo é fazer isso paulatinamente, até que você se sinta confortável com um montante X do seu patrimônio que está dolarizado. Então execute isso ao longo dos meses e não esperando um evento específico, agora no ano que vem, quando ele tomar posse, aí sim eu vou fazer dolarização. A gente não sabe para onde vai no curto prazo, então faça ao longo do tempo. Muito bem, aqui do Yura Köhler. Mercado nervoso pode ser para prejudicar os mais pobres? Acho que é isso a pergunta, não entendi direito, mas eu quis separar porque eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima, onde foi publicado no sábado, onde eu busquei explicar quem é a entidade chamada mercado, por que o mercado se assustou e por que, quando o mercado se assusta e com razão, isso acaba sendo pior para os mais pobres. Então não é uma atitude deliberada dos agentes de mercado, que são uma miríade de investidores ao redor do planeta e do Brasil, que estão querendo prejudicar os mais pobres. Não. São investidores que entendem que a sinalização que o governo eleito está dando é de mais gasto público e que, portanto, isso pode resultar em mais déficit e que, portanto, isso é potencialmente inflacionário e que, portanto, isso é ruim para a própria moeda do país. Então, o que os agentes fazem? Já se antecipam e precificam tudo isso e reduzem exposição a Brasil, porque a sinalização foi péssima e, no final das contas, isso acaba sendo muito ruim para os mais pobres. Então, o problema não é o mercado, o problema é essa sinalização de intervencionismo e de mais Estado inchado e gastador. E isso sempre é ruim, especialmente para os mais pobres. É isso. Aqui, então, agora vamos falar do mercado cripto. Aqui tem várias perguntas aqui, do Renan. Pode ser o fim do mercado cripto? Não, não é o fim do mercado cripto, mas é como eu falei, um baque relevante. A gente vai ter ainda uma correção nesse mercado, não dá para dizer que acabou, porque ainda estamos vendo os desdobramentos da falência da FTX. Eles pediram protocolaram o chamado capítulo 11, o Chapter 11, que é semelhante à nossa recuperação judicial no Brasil, porque a empresa está à beira da falência. Se vai conseguir pagar todos os seus credores, ninguém tem ideia. De quebra,
a empresa está sendo hackeada neste momento. Foi na virada de sexta para sábado, várias carteiras da FTX de várias criptos sendo drenadas. Aí a questão é, está sendo hackeada ou é um inside job, um trabalho interno? Ninguém sabe. Deixa eu voltar a esse ponto, mas só responder essa pergunta. Então não é o fim do mercado cripto, mas sem dúvida que é um abalo muito significativo e que pode demorar alguns meses ou anos até voltar a confiança nos players da indústria, porque esse é o problema, é uma empresa que, ao que tudo indica, era um pilantra, um golpista e que agora levou a empresa para falência e agora a gente está vendo quem tinha exposição a essa empresa também. Aí o do Jackson Alves também, mercado cripto em capitulação, eu acho que é mais do que capitulação. Capitulação talvez seja só uma correção de mercado, que pode ser mais forte, mas aqui tem a ver com um impacto relevante num player da indústria, onde muita gente tinha exposição. Então, não é só uma capitulação, é algo mais grave do que isso, neste momento. Aqui do Alban, criptos ou ações, o que dá melhor resultado? Depende, mas são classes de ativos distintas. Ações são empresas, é participação em negócios, você tem que saber onde você está investindo. Criptos ainda são investimentos ou apostas muito especulativas, cada projeto com a sua particularidade, seu nível de risco. Quando a gente olha para o Bitcoin, para mim a comparação melhor é o ouro, então é um potencial ouro digital, mas é no mercado menor, que teve um excesso também de liquidez e que está sendo impregnado, é uma praga isso, esses players que são mal intencionados, é o que está se revelando agora da FTX e que acaba abalando o mercado como um todo. Então são coisas distintas. Dentro de uma alocação de portfólio, pense nas classes de ativos para a sua carteira. Ações é uma, a criptos é outra classe. Então eu não confundiria uma coisa e outra. E de acordo com o risco de cada classe, você vai dosar a exposição a cada classe. Aqui a pergunta do Leandro M. Rezende. Devido à quebra da FTX, vi risco em deixar cripto na corretora. Qual wallet você recomenda? Isso a gente sempre falou que é o seguinte. Se o objetivo não é ficar operando no mercado, o ideal é guardar por conta própria. Ou usar uma corretora que você tem plena confiança. Isso é o ideal. E que tenha alguma empresa de reputação, de nome, com um balanço sólido, robusto por trás, que está garantindo aquela empresa. Se não for o caso, o ideal é você guardar por conta própria. Compra na exchange e transfere para uma wallet sua. E aí, de qual wallet você recomenda? A melhor de todas, na minha opinião, é a Cold Card, que é feita pela CoinKite. Mas ela é menos amigável do que, por exemplo, a Trezor, que também é uma boa opção, e a Ledger. Mas é importante diversificar também, mesmo quando se fala em carteira em hardware. Mas essa seria a minha recomendação. Agora falando da FTX e complementando essas perguntas, porque eu tenho mais algumas. Eu fiz um vídeo na quarta-feira sobre a FTX. Até aquele momento, o que a gente sabia era os problemas de saques, a crise de liquidez que a empresa estava enfrentando, uma crise de confiança, que foi provocada pelo CZ, que é o presidente e CEO da Binance, e que realmente ele enxergou uma vulnerabilidade, explorou ela e conseguiu precipitar uma crise de confiança e esses pedidos de saques. Agora, o CZ não é o culpado por isso. Ele descobriu, possivelmente, teve acesso à informação que outros não tiveram, onde a empresa tinha uma exposição, a FTX, a Alameda, que era a empresa parceira, e que o balanço não era nada sólido e tinha alavancagem e tudo mais. Ele enxergou isso e executou talvez uma estratégia e conseguiu provocar a crise de liquidez. Mas o problema de crise de liquidez e de iliquidez, isso não foi o CZ que provocou. Isso quem provocou é a própria FTX. E o que no começo parecia ser jogadas de uma estratégia de liquidez imprudente, está começando a se revelar um golpe e talvez um esquema muito maior do que nós ainda tenhamos pleno conhecimento, porque as informações estão chegando. E aqui até eu faço um disclaimer, porque, honestamente, esse é um mercado que está, assim, inovação e novidades num ritmo frenético e é difícil a gente ficar a par de tudo que está acontecendo.
E eu gostaria de ter acompanhado bem mais de perto e ter divulgado mais análises, ter feito mais análises sobre a FTX, porque no vídeo que eu publiquei na quarta-feira eu falei daquelas as red flags, as bandeiras vermelhas, sinais de fumaças, que estavam por todas as partes quando a gente falava da FTX. Então não tinha poucos sinais, tinham vários sinais. O Jesse Powell, que é o presidente da Kraken, que é uma das exchanges mais antigas e muito segura, ele fez uma thread no Twitter, eu vou colocar o link depois nos comentários, falando justamente sobre isso. Tinha vários sinais, vários red flags, então não deveria ter sido uma surpresa completa. Quem investigasse mais a fundo ia encontrar muitos problemas na FTX. Vou colocar um outro vídeo aqui embaixo, um link de uma entrevista com o Keith da Hedgeye e um outro analista falando da FTX, os problemas que ele encontrou, as partes relacionadas e as informações desencontradas, a quantidade de dinheiro que ele acabou levantando. Esse é outro ponto, a gente viu a negligência de vários fundos do Silicon Valley. Sequoia Capital, que é um fundo tradicionalíssimo, colocou mais de 200 ou 400 milhões de dólares na empresa e uma parte do capital parece que o Sam Bankman-Fried, o SBF da FTX, investia de volta em fundos da Sequoia. Então, algo negligente barra potencialmente com conflito de interesses enormes. Então, muita gente errou, muita gente negligenciou e alguns talvez com cumplicidade. E é isso que a gente não sabe ainda. Depois que eles protocolaram o pedido de Chapter 11, no capítulo 11, recuperação judicial, estima-se que os passivos da empresa estejam na ordem de 10 a 50 bilhões. 10 a 50. A Enron, a gigante de energia que foi fraudulenta lá nos anos 2000, era menos de 30 bilhões o passivo dela. Agora essa exchange de cripto com passivo que pode chegar a 50 bilhões, olha o tamanho disso. A gente começa a conhecer melhor as pessoas que estão por trás da empresa, como a CEO da Alameda Research, o fundo de trading vinculado à FTX, e é uma menina muito jovem. A gente vê as entrevistas dela, realmente chama a atenção, que parece alguém nada preparada para essa posição. E os rumores começam a surgir que o SBF também tinha algum relacionamento amoroso com ela, além de outros funcionários. A história começa a ficar cada vez mais cabeluda. Digna de filme de Hollywood, assim, é impressionante. Parece ser, à medida que mais detalhes vão sendo revelados, um esquema do tipo Bernie Madoff. Algum esquema de pirâmide e que ele foi ludibriando os clientes, os investidores, possivelmente funcionários, um atrás do outro, a ponto de conseguir levantar bilhões de dólares, valer 32 bilhões e não havia um negócio sólido por trás. Esse é o grande problema e tem muitos culpados, especialmente aqueles que foram negligentes, e é gente de todos os lados. Infelizmente, não dá para adorar a pílula nesse episódio. Como eu falei, foi um abalo sísmico e está sendo, e acaba minando a confiança de toda a indústria. O que eu falo que é uma praga que vem assim, há tantos anos, eu que já estou há quase 10 anos, eu venho vendo essas questões, e os golpes que aconteceram ao longo da história, empresas centralizadas, é quase que sempre o mesmo roteiro. O script é sempre o mesmo. Pode mudar a ordem dos capítulos, mas é quase sempre o mesmo roteiro. Como foi lá desde a MTGOX, que acabou sendo hackeada, até agora recentemente descobriram mais bitcoins que foram hackeados da Mt. Gox, e como vários outros, onde ou a empresa que era suspeita, aí ela diz, fui hackeado, e ela entra em falência porque não consegue honrar os saques. Ou começa a ter problema de liquidez, e aí depois acontece um hack, e aí realmente não tem mais como reaver nenhum fundo da empresa, que é o que está acontecendo neste momento com a FTX. Infelizmente, é uma péssima notícia para esse mercado, vai abalar preço também, já está afetando, e resta saber todos os players que têm exposição. Então é preciso aguardar ainda mais alguns dias e semanas para ver quais serão as consequências finais da possível falência da FTX. Muito bem, acho que eu consegui responder praticamente tudo de FTX, quase já 15 minutos aqui de perguntas e respostas, então vamos lá. Aqui é do Bruno de Aguiar. Boa pergunta. Se você fosse um venezuelano
que não quisesse sair do seu país, como teria planejado seus investimentos? Olha, o importante, num caso como o da Venezuela, é justamente no momento que você identifica o risco, você ir tomando as medidas de mitigação desses riscos. Por exemplo, desvalorização da moeda é diversificação de ativos, é comprar moeda estrangeira, ativos dolarizados. Além disso, se a sinalização é de mais intervenção, dirigismo, a ponto de virar uma ditadura, um totalitarismo, aí você pode, e já deveria ter feito, tirar o dinheiro do país. Então, se eu fosse venezuelano e quisesse permanecer no país, eu teria feito isso tudo. Dolarizado meu patrimônio, tirado o dinheiro do país, procurado blindar ao máximo de algum tipo de arbitrariedade que acabou acontecendo e muito na Venezuela. Não tem mágica. Se quer permanecer no país, é proteger o seu patrimônio e tirá-lo de lá o mais rápido possível. Muito bem, aqui do William Vac. Não é a jornalista, tá? É outra pessoa. O Banco do Japão compra os títulos da dívida japonesa com impressão de moeda ou tem esse caixa? Não, qualquer banco central não tem caixa. Eles criam dinheiro do nada. Então o Banco Central vai lá, quer comprar a dívida japonesa, então 10 bilhões de dólares, ele vai no teclado lá, 10 bilhões de dólares, enter, está criado o dinheiro, creditou na conta de algum banco do qual ele está comprando aquele título do governo japonês. É assim que funciona. Então, não tem caixa. Imprime mesmo. Mas, como eu demonstrei, é tudo eletronicamente. Aqui do Matthew Henrique. Fui para os Estados Unidos pela primeira vez. Como, entre aspas, desver o mundo desenvolvido e voltar à realidade? Ou imigrar? Pois é. Sabe que, para quem nunca esteve fora do Brasil, especialmente num país desenvolvido, Estados Unidos, Europa, algum outro na Ásia, é chocante as diferenças que você acaba encontrando na realidade desses países. E se você passa um tempo maior vivendo e trabalhando, o choque é ainda maior. Eu concordo com você que não tem como a gente desver e você precisa ajustar as expectativas. Acho que essa parte principal para ajudar a voltar para a realidade brasileira é ajustar expectativas, seguir trabalhando para tentar melhorar, mas se você tem o objetivo de sair do país, não tem tantas raízes aqui, não tem nada que te prenda, aí é realmente imigrar. Mas para muitas pessoas, os problemas do país, do Brasil, especialmente com relação à segurança, é um determinante e acaba sendo algo decisivo para sair do país. E essa questão da segurança também é algo que a gente fica muito chocado, acho que a palavra é quase chocado mesmo, quando a gente vive em outro país e não se preocupa com, posso sair na rua com um telefone, com um computador, posso deixar as coisas no carro, não tem problema. É realmente um choque de realidade. Enfim, seguindo aqui, do N Martinelli 3. Boa pergunta aqui, ó. Como cuida da sua saúde física e mental? Vamos lá. Primeiro, saúde física. É preciso comer bem. Eu não digo que eu tenho a melhor alimentação de todos, mas eu busco ter uma boa alimentação, ainda tenho que melhorar mais, tenho que comer mais salada. Inclusive, a tela aqui do meu telefone é um prato de salada, para que eu sempre me lembre que eu tenho que comer mais salada. Alimentação boa, dormir bem, fazer exercícios. Eu jogo tênis 2 vezes por semana, quando não chove. E também faço corrida na esteira ou na rua, mas procuro fazer pelo menos 3 a 5 vezes exercício físico por semana. Então, exercício físico é fundamental. Essa é a parte da saúde física. E mental, que é a parte hoje que para muita gente está difícil, porque a situação está tensa, ainda temos uma situação de polarização, agora com resultado de eleições, muita gente fica abalada emocionalmente, e não que não tenha que ficar, mas é preciso ter cuidado, e eu tenho visto alguns amigos conhecidos onde as eleições estão tendo um impacto talvez mais do que deveria. Não que não se deva indignar, não que não se deva sair às ruas para protestar, manifestar a sua indignação, sempre pacificamente,
Mas é preciso ter cuidado para não passar do ponto e chegar no momento em que essas questões tomam conta da sua vida de preocupação, de tensão e acabam até comprometendo a sua saúde mental, o seu relacionamento familiar, seu relacionamento profissional, seu relacionamento com amigos. Eu não tenho a resposta, não é fácil, mas é preciso ter esse cuidado. E de repente, tira algumas férias, tira alguns dias de descanso, desliga de rede social. Ficar muito tempo em rede social, Twitter, por exemplo, pode ser sim muito tóxico e acaba afetando a mente, a saúde mental. Busque mais tempo com famílias, com amigos, se divertindo e saindo dessa loucura do dia a dia, especialmente no momento atual, porque não dá para isso tomar conta da sua vida. Sim, a situação é complicada, eu compartilho muito da indignação de muita gente, eu não sei qual é a solução, eu honestamente não concordo com manifestações na frente de quartéis, não acho que isso vai dar em nada e nem acho que é o correto pedir intervenção militar, não concordo com isso. Tivemos uma nota recente do Ministério da Defesa, assinada pelo Exército, reiterando que eles estão atentos, com uma mensagem importante para todo mundo, para os 3 poderes e para a sociedade também. Então, olha, eu acho que esse é o cuidado que eu recomendaria. Que isso não tome conta da sua vida, porque senão pode entrar numa espiral muito negativa. Isso vira eleições, político, acaba virando a sua vida. E a sua vida não pode ser isso. Claro que política importa, impacta nossas empresas, nossos negócios, nossa vida pessoal, nossa vida financeira, sim. Mas não dá para isso tomar conta da gente a ponto de destruir a nossa vida por completo. Então, acho que isso eu recomendaria para vocês ter cuidado, especialmente nesse momento, para manter a saúde mental. Aqui do Adilson Alves Terra, provocativo, olha só. O senhor gosta mais de gatos ou cães? E qual dos dois será o almoço mais popular do Brasil? Pois então, eu vou dar risada a essa pergunta, é claro, e eu não tenho essa previsão de que o Brasil está indo para o caminho Venezuela e não temos volta. O destino não está selado, a gente pode seguir trabalhando, protestando, defendendo o Brasil, defendendo as boas ideias de liberdade e responsabilidade. E eu não acho que esse vai ser o caso. Então, esse é o tipo de coisa que a questão da saúde mental, prever esses cenários catastróficos que eles vão acontecer logo mais adiante, eu não acho que é o ideal e nem acho que é isso que vai acontecer. E, de novo, se você imagina que esse é o cenário e não tem volta, então tome as providências para cuidar da sua família, da sua empresa. Se você acha que não tem volta e o caminho próximo é Venezuela, talvez você tenha que sair do Brasil. Busque alguma forma de fazer isso. Tire seu dinheiro todo do Brasil. Se essa é a sua previsão, quanto antes fazer isso, melhor. Muito bem, aqui do Júnior Rocha. Bom dia. Acha que o mercado cripto pode sobreviver em meio a esse caos gerado pela FTX? Sim, vai sobreviver e vai filtrar muito, vai expurgar as porcarias, os pilantras como estão sendo expurgados, mas a gente ainda vai viver com as consequências desse evento por talvez alguns meses. O que pensa de quem sabia que ia dar M? Peraí. Aqui, ó. O que pensa de quem sabia que ia dar M, não ajudou a evitar e agora reclama das primeiras consequências? Pois eu fiz um vídeo sobre isso, foi publicado no sábado. Por exemplo, Meirelles, Armínio Fraga, Helena Landau e vários outros que começam a se distanciar do governo eleito Lula por conta das indicações para a equipe de transição que, honestamente, a última que eu vi foi a do Luciano Coutinho, que foi o presidente mais longevo do BNDES, época Dilma. Ele é o mais novo indicado para a equipe de transição. Aí eu vi alguns dizendo que, olha, equipe de transição é uma coisa, a formação ministerial final é outra. Agora, sejamos honestos, se essa é a equipe de transição, imaginar que teremos uma formação ministerial completamente oposta a essa equipe de transição, eu acho que seria muito otimismo, não me parece cabível. Então, sim, é uma sinalização péssima essa equipe de transição que está sendo formada. Agora, essas pessoas que apoiaram o Lula, muitas, como é o caso do Armínio Fraga e como é o caso do Amoedo,
Eles defenderam Lula pela questão da democracia, na justificativa deles, que para eles Bolsonaro é uma ameaça maior à democracia e não Lula. Mesmo reconhecendo que Lula é muito mais intervencionista, ou que a equipe que ele indicaria seria mais intervencionista. O Armínio Fraga já falou que não se arrepende, mesmo vendo que as ideias dele não estão sendo implantadas. O Amoedo, que eu admiro a sua honestidade, discordo da sua posição, mas admiro a sua franqueza, porque ele disse, olha, o que o Lula está fazendo agora em nada me surpreende. Então, apoiei o Lula porque não queria Bolsonaro, mas o que ele está fazendo agora, para mim, esse era o roteiro esperado. E que, honestamente, deveria ter sido esperado por essas pessoas. Por que vem talvez uma dissonância cognitiva, ou uma ingenuidade, ou malícia? Deixo para que cada um de vocês decida. Mas olhando as propostas, visão de mundo, equipe econômica, o que foi o governo Bolsonaro com a equipe econômica, o que foi Lula 1, 2 e Dilma 1 e 2, a expectativa ou a esperança de quem estava apoiando Lula é que ele não fizesse o que sempre defendeu. E na melhor das hipóteses, ele ia repetir um Lula 1, lá de 2003, pragmático, responsabilidade fiscal e estabilidade econômica. Essa seria a melhor das hipóteses. Quando a gente olha para a equipe do Paulo Guedes, a melhor das hipóteses seria o Brasil realmente conseguir deslanchar, entrar numa rota de crescimento sustentável, porque a direção, pelo Paulo Guedes e sua equipe, era de mais liberalização da economia, atrair capital estrangeiro, capital privado, para investimento, infraestrutura, concessões. Olha a quantidade de as MPs do saneamento, marco do saneamento, MP de liberdade econômica, autonomia do Banco Central, MP do gás, enfim. O melhor cenário seria o Brasil realmente crescer fortemente pelos próximos anos. O cenário mais negativo seria, olha, ele não consegue implementar nada disso, o Brasil vai ficar na lenga-lenga de sempre. Então, essas eram as diferenças. Numa melhor das hipóteses, Lula fica lenga-lenga, eles não destroem a economia do país, e com Paulo Guedes seria, na melhor das hipóteses, o Brasil vai crescer bastante, na pior das hipóteses fica essa lenga-lenga. Ficou um misto disso, como a gente sabe, não conseguiu implantar muito do que gostaria, mas era uma diferença de programa que é gritante, é incomparável, como eu já falei em vários vídeos. Então, não dá para se surpreender que agora o Lula tem defendido tudo isso. Resta saber se ele vai adiante e vai seguir peitando o mercado e querendo implantar a sua agenda. Se esse for o caso, aí o dólar pode subir mais, juros também, é o que a gente já sabe. Muito bem, aqui do Enio Couto. Com esse parlamento eleito, mais teto furado, o Geraldo Alckmin pegará a faixa em menos tempo que o Michel? Eu não acho que isso vai acontecer, não estou contando com isso. O Lula hoje não tem nenhum incentivo pessoal para deixar o governo, então eu não contaria com isso não. O Lula ama os holofotes, ele é um sujeito bastante egocêntrico, ele está na posição que ele gosta de estar e vai fazer de tudo para ficar lá. Assim, não vejo Geraldo Alckmin assumindo. Aqui do Fábio Rossetti. Estou em processo de migração para Iowa. 37 anos, solteiro, sem filhos, momento bom? Assumindo que você não tem mais raízes aqui, familiares, irmãos, pais, etc. Olha, sim, sem dúvida. Eu já fiz essa comparação uma vez, porque, claro que os Estados Unidos depende de estados. Eu iria para estados mais livres, hoje em dia tem sido os mais republicanos, como Flórida, como Texas. Então, olha, escolha muito bem o estado. Mas os Estados Unidos têm uma distância do Brasil em tantos quesitos, por tantos lados, que mesmo que os Estados Unidos piore bastante, ainda assim ficará muito melhor do que o Brasil como um lugar para se viver. Esta é a minha avaliação. Então, sim, é um momento bom. Aqui do não, sim. Dá uma dica para engenheiro recém-formado ir bem em uma entrevista. Acho bacana essas perguntas assim, tipo de filho para pai. Olha, vamos lá. Para ir bem em entrevista. São coisas básicas, mas acho que as pessoas às vezes subestimam. Primeiro básico, ir bem apresentado. Vai bem vestido, de acordo com
o dress code, né, o código de vestimenta da empresa que você vai participar de entrevista. Então, busque entender como é que é o dress code da empresa. Então, vista-se adequadamente, esteja com a barba feita, se tiver barba, mulheres também, ajeitem cabelo, etc. Estejam bem apresentados. Uma boa apresentação é fundamental. É a primeira impressão. Então, sim, é preciso o básico de estar bem apresentado. Segundo, no currículo, não adianta ficar fazendo floreio, usando frases bonitas, palavras, chavões, porque qualquer pessoa com o mínimo de experiência vai enxergar que está querendo inventar ou impressionar além da conta. Não invente. Seja honesto, franco no currículo e especialmente na entrevista também. Então, se você não sabe alguma coisa que está sendo perguntada, seja franco. Olha, não sei, vou buscar me informar, mas não tente enrolar. A enrolação vai ser pega rapidinho. Mentira tem perna curta. Então, seja franco, fale a verdade. Além disso, estude sobre a empresa, o setor da empresa, o máximo possível para que você consiga ter uma conversa mais inteligente com o entrevistado. Se souber quem é a pessoa, tente saber mais sobre a pessoa que vai te entrevistar também. Então, tudo isso ajuda. Então, acho que é isso que eu daria de dica. Não é apenas para um engenheiro, mas para qualquer um. Aqui, seguindo. Estou me sentindo paizão aqui dando dica assim. Marcos Motas Astronomy. Petrobras manterá os bons dividendos? Acho que não. Não contaria com isso. Welton Aff. Por que o mercado financeiro, em sua maioria, apoia um regime socialista? É uma boa pergunta. Eu separei essa aqui porque até eu falei sobre o mercado e recentemente sobre como o mercado precifica o risco, mas o mercado não acerta sempre. E muitas vezes o mercado também se equivoca. E quando eu falo mercado, é o conjunto de investidores, atores, agentes que estão todo dia participando do mercado. Eu estou falando do mercado financeiro. Muita gente nesse mercado não tem um bom domínio de economia. Não quero generalizar, mas é a verdade. E eu dou alguns exemplos. Quando a gente estava lá em 2012, 2013, quando a economia já dava alguns sinais de que as políticas adotadas pela Dilma acabariam dando errado, porque eram políticas equivocadas, não foi todo mundo do mercado que entendeu assim. Durante um bom tempo, seguiam apostando, iam na onda da narrativa e não entendiam as consequências daquelas políticas. Mas elas eram previsíveis. E várias pessoas alertaram sobre os problemas e como a gente estava crescendo com bases não sustentáveis, pilares nada sólidos. E o resultado foi 2014 e 2016, profunda recessão brasileira. E muita gente, inclusive do mercado, não enxergou aquilo. Da mesma forma, a gente pode ver em muitos momentos gente do mercado subestimando esse potencial destrutivo das políticas e também subestimando o potencial de crescimento econômico de muitas políticas, que acho que é o que aconteceu recentemente com as políticas que Paulo Guedes adotou, essas todas de concessões, de atração de investimento privado, local e estrangeiro, as MPs de liberdade econômica, a desregulamentação ou o revogaço que muitos na equipe econômica praticaram. O Paulo Ebel, secretário que estava dentro da equipe econômica, era encarregado de revogar várias normas. Tudo isso tem importância, mas não fazem manchete de jornal, mas tem um efeito na economia enorme. Mas isso vai se materializando ao longo do tempo e são medidas que ajudam a economia a prosperar, ajudam na atividade econômica, permitem ou incentivam o empreendedorismo, criação de empresas, criação de emprego, portanto, renda. Então, muitas vezes, o mercado subestima o potencial destrutivo de políticas socialistas ou intervencionistas e subestima o potencial positivo também de políticas de livre mercado. Então, essa é a minha ressalva com o mercado. Às vezes, há muita ignorância sobre como a economia funciona. E aí que abre a oportunidade para quem opera o mercado. Quando você está entendendo para o rumo da economia, seja o rumo positivo ou o rumo negativo, e você está percebendo que a leitura do mercado é equivocada, da sua, e que a precificação que o mercado está fazendo é equivocado, aí é uma oportunidade. O mercado está achando que o Brasil vai cair cada vez mais, como foi lá em 2015, a bolsa nas mínimas. Aquela é uma oportunidade.
Estávamos perto do fundo de mercado. Mas naquele momento muita gente achando que não. O Brasil a bolsa vai para zero. Enfim, acho que é isso. Aqui do Plui Alencar. A economia vai piorar muito nesses próximos 4 anos? Não tenho ideia. Depende dessas políticas. É preciso esperar a política econômica a ser adotada pelo governo eleito para a gente conseguir dar uma previsão mais precisa. Mas se me colocasse uma arma na cabeça e diz, cara, faz uma previsão agora porque a gente não tem mais tempo, tem que fazer uma previsão agora do que você acha que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer, dado tudo o que ocorreu nesta semana, dadas as declarações do governo eleito e do Lula, dada a pressão que ele tem dos seus aliados, dada a pressão da ala mais radical, PT, PSOL, PCdoB, etc., dada a pressão do mercado e de quem estava apoiando o Lula, a pressão da sociedade, a minha previsão é de que Lula seguirá tentando ir na sua linha mais intervencionista, uma reedição de Dilma, mas sem ir 100% nessa direção e, portanto, tendo que ceder em alguns momentos e dando sinalizações não tão negativas para o mercado. Então acho que vai ser um morde e assopra. Tenta algo mais radical, o mercado se assusta, espana, dólar dispara, opa, não, aí dá uma freada. Para mim esse é o cenário base, dado tudo que aconteceu nos últimos dias. Vai ser um acelera e freia, mais radical, menos radical, mais para o mercado, menos para o mercado. Acho que, infelizmente, esse me parece ser o cenário plausível neste momento. Vamos esperar as próximas semanas, próximos meses. Muito bem. Aqui do Rafael Brandão Vieira. Janja presidente em 2026? Não tenho a menor ideia. Eu vi esses comentários começaram a surgir, que ela poderia ser uma Eva Peron. Olha, não sei, não tenho nenhuma opinião com relação a Janja, não conheço ela, nunca li sobre a sua vida, então não consigo nem opinar. Acho que por enquanto eu vou dar risada apenas. Espero que não seja algo tragicômico. Aqui do GM Tomazelli. O mercado se notou como se precipitou com o Lula? Eu acho que alguns, sim. Acho que alguns perceberam que talvez erraram, ou não acharam que o Lula fosse ir tão cedo para essa linha a la Dilma, como disse o Meirelles, Lula está dilmando, mas outros não, como eu falei, o Amoedo, ele já estava esperando isso, ainda assim ele achava que era um preço a ser pago. Por mais que fosse caro, na visão dele é um preço a ser pago. Eu discordo, mas... Aqui do João Rossi, teremos o, entre aspas, Boa Sorte Day? Já tivemos, né? Esse foi o Boa Sorte do Meirelles numa reunião com o BTG, onde ele falou que estava mais pessimista e aí terminou dizendo, só posso desejar a todos vocês boa sorte. Pois é. Aqui do Roni CRF18. Li O que o governo fez com o nosso dinheiro. Poderia fazer uma live sobre esse livro? Pois... eu não sei se eu nunca fiz live sobre ele, mas é um livro muito bacana. Hoje eu fiz o prefácio e um pós-fácio para a edição em português, que foi publicada pelo Instituto Mises Brasil, agora pela LVM Editora. Eu refaria o prefácio porque neste livro o Murray Rothbard ele fala sobre reservas fracionárias, que eu discordo hoje da visão de reservas fracionárias. Então eu faria alguma nota sobre isso. E eu teria que incluir muita coisa que aconteceu depois de 2016, eu acho. Não, antes. Esse livro, acho que eu fiz o pós-fácil em 2013, 14. Muita coisa aconteceu desde então, eu precisaria atualizar e muito este pós-fácil. Que, para quem não sabe, foi um pós-fácil continuando a história da ordem monetária do Ocidente, ou da desordem monetária no último século. Seguindo, aqui do Rob Varela. Ulrich, seja imparcial. Não quero seu canal cancelado. Um grande abraço. Pois então, eu tenho esse cuidado e eu não vou conseguir ser imparcial porque eu não posso fingir o que eu penso, eu não posso dissimular, eu preciso ser franco. Eu vou mostrar a minha parcialidade dando todos os argumentos com transparência
e com educação e com tolerância a ideias divergentes. É o que eu posso fazer. E eu espero que isso seja o suficiente para que o canal prospere dessa maneira. Mas, mais do que nunca, eu reconheço que é importante ter cuidado com tudo que se fala e a forma que se fala, especialmente publicamente. Aqui do Laerte Suave. Como o Bitcoin se comporta em economias com altíssima inflação como a Argentina? Olha, ele se comporta se valorizando muito na moeda local, sendo uma ótima forma de proteção na moeda local, porque ele é um ativo dolarizado. Muitas vezes ele pode ser não proibido, mas muito restringido, muito regulado, porque acaba sendo uma forma de proteção de patrimônio, até de liberdade financeira, de movimentação do dinheiro, que você consegue enviar para qualquer pessoa. Então esses países podem acabar buscando obstruir o livre acesso e negociação desses ativos. Aqui do Robson Lopes. Os economistas da Argentina não aprenderam que congelar preços causa inflação? Por que insistem? Não é que causa inflação, é que é quebrar o termômetro. Não funciona e gera escassez dos produtos, porque é um incentivo a não produzir e um incentivo a demandar mais. Esse é o resultado. Até fiz um vídeo sobre a Argentina, vou colocar o link aqui em cima, quando ainda na época do Macri, eu acho, eles queriam voltar com o controle de preços. Uma política desastrosa e que eles seguem tentando e que nunca dá certo, porque nunca deu e nunca dará certo. Aqui do Gilberto F. Ribeiro. Na sua opinião, o euro vai se desvalorizar perante o dólar? Ele já se desvalorizou bastante. Na última semana, com a mudança de perspectiva de aumento de juros do Fed, e que foi uma mudança muito singela, algo do tipo, não vai ser mais 5,5, a taxa final vai ser 5,25 ou 5, já provocou uma forte alta do euro em relação ao dólar, de libra e de várias moedas. O dólar index está com uma semana de queda como há muito tempo não se via, o índice dólar. Então, vai depender de política monetária, mas eu acho que ainda é possível de vermos novas desvalorizações do euro, ele voltar para a paridade até abaixo da paridade. Mas daqui a pouco esse movimento ele cessa, porque a gente vai acabar com o aperto monetário nos Estados Unidos e logo acaba na Europa também. Então a gente vai ter um momento de descoberta de taxa de câmbio, mas logo isso deve cessar. Aqui do MITH Randir 576. O liberalismo realmente consegue blindar a economia de monopólios ou oligopólios? Não. O liberalismo não é uma panaceia. O liberalismo, na minha opinião, é o melhor arranjo para a solução dos problemas da sociedade. E é o arranjo que leva à maior geração de riqueza, de emprego e de renda, e que eleva o padrão de vida de todos, dos mais ricos, da classe média, dos mais pobres, de todos. É o melhor sistema para isso. Mas ele é baseado na ação humana e os humanos são imperfeitos. Então, é possível que cheguemos a um momento em um oligopólio? É possível. É possível que chegamos a algum monopólio? É possível. Mas a análise austríaca, da Escola Austríaca de Economia sobre o monopólio, é que o monopólio só pode realmente perdurar por décadas ou séculos com base num privilégio legal. É um monopólio legal. O monopólio natural, ele ao longo do tempo tende a se desfazer. Essa é a ideia por trás. Não vou entrar aqui em todo o debate sobre o monopólio e o oligopólio. É uma discussão interessante. Mas não, o liberalismo não blinda, mas ele é o que consegue mitigar esse risco e contorná-lo de forma mais satisfatória do que outros sistemas, na minha avaliação. Aqui do Rafael Dib. Conhece o Bitcoin Red Pill e seus autores, Renato Amoedo e Alain? Sim, conheço, muito bacana o livro, inclusive eles me mandaram uma cópia, eu já agradeci eles, mas agradeço novamente, muito obrigado. Então sim, é uma ótima obra. Aqui do Pedro Ishida. Quais as suas perspectivas para os juros no Brasil 2023-2024 com pressões inflacionárias? Boa pergunta. E é preciso revisitar isso. Porque essa última semana, com essas mensagens que foram passadas pelo governo eleito, olha, isso pode frustrar uma queda mais rápida da taxa Selic. A gente tem o Banco Central independente, com autonomia. Roberto Campos Neto será o presidente até 31 de dezembro de 2024, a não ser que ele peça para sair.
Isso significa que ele vai fazer de tudo para manter a inflação dentro da meta, e se ele identificar que agora o risco fiscal é maior por conta do que está sendo feito pelo governo, qualquer que seja a justificativa, ele no trabalho dele deveria manter a taxa de juros em nível adequado para manter a inflação dentro da meta. E se a pressão fiscal aumentar e respingar na inflação, ele vai ter que manter juros mais elevados por mais tempo. Então fiquem atentos, porque dependendo do que acontecer nas próximas semanas, meses, isso pode frustrar uma queda mais rápida da taxa Selic em 2023, que era esperada para o fim do primeiro semestre e início do segundo semestre. Aqui do Alan Affini. Existem maneiras de um país ou moeda não serem impactadas pelas decisões do Fed? Não, não existe. O Fed é o dono da moeda do planeta. O que ele faz em termos de política monetária impacta todo mundo. Aqui Daniel 10, 27. A queda da população poderia causar um maior impacto no investimento em imóveis? Sem dúvida que, olhando a longo prazo, uma das demandas estruturais por imóveis, especialmente por novas moradias, é a demografia. Se a população está crescendo, a tendência é que isso vai gerar uma demanda por novas moradias. Então, sim, queda de população é um fator estruturalmente negativo para o setor imobiliário, sem dúvida alguma. Aqui do Felipe Albertini. A política de uma esquerda extrema pode ser um risco aos proprietários de imóveis? Excelente pergunta. E sim, porque eu digo pelo seguinte, eu não digo que isso vai acontecer com o Brasil agora, já a partir de 1º de janeiro de 2023, mas respondendo especificamente essa pergunta, é sim um risco porque a extrema esquerda não defende adequadamente os direitos de propriedade. A propriedade é relativizada, é a função social da propriedade ou é a função que o governante que está sentado na cadeira, se for de extrema esquerda, vai querer dar para aquela propriedade. Eu nunca me esqueço de algo que para mim foi chocante de ver quando o Hugo Chávez ainda estava vivo e como presidente da Venezuela, ele passeando com o prefeito de Caracas, e ele passeando na cidade em algum bairro, e tem vídeo sobre isso, e ele falando com o prefeito, perguntava, senhor alcalde, que é o prefeito, o que tem aqui? Aqui tem uma loja, ou é um estabelecimento que faz isso, x, y, z. Senhor alcalde, expropie-se. Então, o que ele quer dizer com isso? Pode expropriar o imóvel, agora está confiscado, esse imóvel não pertence mais a uma pessoa e sim vai pertencer ao Estado. Sim, é um confisco completamente arbitrário, autoritário, que foi feito assim, dessa maneira escabrosa. Isso é extrema esquerda. Isso vai acontecer com o Brasil? Não acho que vai acontecer com o Brasil, para mim esse não é um cenário plausível. Mas, para responder a pergunta, imagina que alguém na Venezuela hoje pense sobre direito de propriedade, certamente vai pensar que, olha, direito de propriedade é relativizado. O que a gente pode ter no Brasil, e que existe muitas vezes, é pela insegurança jurídica de algumas decisões do judiciário, que também acabam levando a uma relativização do direito de propriedade. Isso costuma acontecer às vezes, ou acontece às vezes, por exemplo, em propriedades rurais. Quando você tem dificuldade de despejar um inquilino por qualquer justificativa que não esteja de acordo com o direito de propriedade, isso é relativizar a propriedade privada. Então, extrema esquerda é essa ideia de relativizar a propriedade privada. Mas não acho que isso vai acontecer no Brasil. Aqui do João GMF. Fernando, você tem cidadania ou visto para ir para fora se der ruim? Indica alguma empresa? Não, eu não tenho cidadania nem visto para ir para fora. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Mas uma empresa que tem feito isso é a empresa do Rafael Lima, do Ideias Radicais, é a SET, acho que esse é o nome. Vou colocar o link depois nos comentários, porque eles ajudam brasileiros que querem emigrar. Muito bem, aqui do Renan RZ. Como você lida com a educação financeira dos seus filhos? Pois então, eu busco mostrar algumas coisas básicas. E não é uma questão simples, eu nem sei se eu tenho a resposta correta, e para mim é um aprendizado também. Mas eu procuro mostrar como tudo tem custo na vida, eu procuro mostrar
a importância do trabalho e como é preciso trabalhar para conseguir o que se quer. Ah, é um brinquedo, é um joguinho, é um computador, é um colégio privado, é uma viagem para a praia, é um jantar bacana, enfim, é um conforto na casa. Tudo isso custa dinheiro e para conseguir isso é preciso trabalhar. Então é importante mostrar o custo das coisas e a importância do trabalho. Isso eu busco fazer. Meus filhos são pequenos ainda, têm 8 e 6 anos, mas acho que essa é uma das formas. Mas se alguém tiver alguma ideia até de alguma literatura, vídeos, cursos, etc., comentem aqui porque eu tenho todo o interesse em divulgar mais, porque é um tema fundamental, educação financeira. Aqui do Paulo. No BR atual, com 25 anos, mulher e filha de 1 ano, sem reserva de emergência, é de se desesperar? Eu não diria que é de se desesperar, mas é de se buscar remediar o quanto antes. Então, eu não sei qual é a sua condição em específico, mas não sei qual é a estabilidade do seu emprego, se a sua esposa também trabalha ou não, mas é importante buscar formar essa reserva de emergência. Então, tenha essa preocupação. Pense muito bem também, se já for possível e sobrar dinheiro para isso, pensar em seguro de vida. Isso é importante também. Seguro de vida para a família é fundamental, é uma tranquilidade que, numa eventual falta do chefe da família, quem fica estará atendido financeiramente. Então, é preciso sim se preocupar com essas questões e endereçá-las o quanto antes. Aqui do Igor Sander. Quantos meses para 75% de rejeição do Lula? Não sei, vamos ver como ele vai se comportar daqui para frente. O Lua P. Vaz. Perspectiva se o Pércio Arida ainda fica ou não na transição? Pois ele já deu uma sinalização ruim, ele tá dando a real lá dentro, porque ele não tá nada satisfeito. Até eu não mencionei o nome dele no outro vídeo, nem nessa resposta inicial, mas o Pércio Arida não está nada satisfeito com as mensagens e o debate lá na equipe de transição. Já deu a real. Olha, se seguir nessa linha, ele sai. Se ele sair, vai ser uma luz amarela. Esperem dólar disparando novamente no dia que isso acontecer. Aqui, Gabriel Oliveira, APS. Faz mais séries com conteúdos densos sobre política monetária, como Por que o Fed está encurralado? Pois então, a gente faz muito disso, e esse é um dos objetivos do Follow the Money. Toda quarta-feira a gente tem um conteúdo exclusivo, ao vivo, e são densos, e tem de tudo. Tem história financeira, tem algumas coisas contemporâneas. Quando é algo do momento, a gente explora também com profundidade, inclusive respondendo as perguntas de quem está assistindo, dos assinantes. Então, o que eu posso recomendar é assistir e assinar o Follow the Money, link na descrição do vídeo. A gente tem mais de 120 conteúdos desses tipos, densos, com tudo que é tipo de assunto abordado lá. Tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Aqui do Bruno 31745. Na prática, CFA ou CFP é garantia de emprego? Depende para qual setor. O CFA eu diria que é mais valorizado no mercado financeiro, gestão de investimentos, análise de investimentos em corretoras e bancos. O CFP talvez seja mais valorizado para assessorias financeiras, consultoria de investimentos. Agora, nenhum dos dois vai garantir emprego. Eles podem ajudar na filtragem de currículos, pode ajudar na seleção do candidato, mas nenhum vai manter o seu emprego. Aí depois de entrar, é com você. E o CFA não vai adiantar nada, e nem o CFP. Aqui seguindo do Diorama é: Lula tem repetido tudo que prometeu na campanha, por que só agora o mercado reage? Ele, em partes, eu diria que ele não prometeu tudo. Não é tudo que ele prometeu, até porque muita coisa ele evitou de revelar. Ele saía pela tangente, não falava muita coisa. Ele deu alguns indícios de que ele estava indo para a linha mais Lula radical, PT, e menos Lula 2003 pragmático. Eu lembro até, num dos vídeos que eu publiquei aqui, eu citei um tweet dele dizendo que ele queria voltar a ter o Estado como o indutor do crescimento, usando bancos públicos. Para mim isso foi um indício, ali me acendeu a luz amarela. Mas esse risco sempre esteve ali. O Lula falando isso ou não, o risco sempre está ali, porque todos os seus aliados mais importantes
têm esta visão, defendem esse tipo de política. Então, o não esperado seria ele dizer, não, quer saber, vamos agora apontar Henrique Meirelles para a Fazenda e política mais liberalizante. Para mim, essa seria a grande surpresa. Então, quem tinha isso como cenário base, eu acho que isso tinha um risco enorme de não acontecer. Até agora é o que está se materializando. Como sempre, vamos aguardar para conclusões mais definitivas. Acabo por aqui, 55 minutos de vídeo praticamente. Espero ter gostado de mais um O Rich Responde. E não se esqueçam, Black Friday semana que vem. Quem tem interesse, se cadastra aqui na lista VIP pelo link na descrição do vídeo. Importante também dizer que eu estou saindo de viagem, eu vou ficar 3 semanas trabalhando no Japão. Então, quem está no Japão e ainda não comprou o ingresso do Expo Talks Invest 2022, também vou deixar o link na descrição do vídeo. Logo estarei aí e espero ver muitos dos que acompanham aqui os nossos conteúdos. Então, até mais, um bom resto de domingo, boa semana, aproveitem com suas famílias, amigos e é isso aí, valeu! Eu quase errei aqui a chamada, eu fui chamar a intro, era pra chamar, olha só, agora deu caca. Viu? Quem grava ao vivo acaba acontecendo isso. Pera aí. Ó, tive que parar a intro, vou parar a intro. Agora sim, pera aí. Agora eu vou chamar a outro. Que é a vinheta de saída do canal. Deu pane, mas enfim, eu não vou editar isso aqui pra vocês entenderem como é que funciona a gravação aqui e os bastidores. Um dia eu tenho que fazer mais vídeos de bastidores aqui também. É isso, pessoal. Valeu. Bom domingo. Tenho que terminar de arrumar a mala aqui.